Bom dia, prezado ouvinte da Rádio 87.9. Estamos novamente no ar, agora com o Ano Novo. Nós estamos no dia 2 de janeiro de 2022. Ano novo, novas perspectivas. E como foi, então, o recordar o ano passado? Nós temos muitas graças para agradecer a Deus, muitas coisas, muita retrospectiva. Estamos aqui para estabelecer novos rumos, novas perspectivas para o ano novo. Isso mesmo, né, pastor? O pastor Ivan está conosco, estamos comemorando o ano novo e, ao mesmo tempo, recebendo a graça de Deus para nos ajudar a tocar esse ano de uma maneira adequada. Graças a Deus, nós vencemos 2021, né? Estamos em 2022, então que neste ano que está só começando, que a graça de Deus, o Pai, continue dirigindo a sua vida, fortalecendo, que você continue sensível à voz do Espírito Santo e que a presença de Jesus Cristo seja plena na sua vida, no seu lar, na sua família, na sua mente, que você seja dirigido pelo Espírito Santo com o foco em Cristo Jesus. Feliz Ano Novo para todos e que as bênçãos de Deus permaneçam sobre sua vida. Vamos tratar um pouquinho hoje dos sonhos, dos projetos, das perspectivas para 2022 dentro dos propósitos de Deus. Vamos orar, então, para examinarmos a Bíblia. Querido Deus, estamos gratos porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos vivendo um novo ano. Louvado seja o nome do Senhor por essa bênção que recebemos. Abençoa, Senhor, a cada ouvinte, a cada expectante nosso, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, e abençoa também as suas famílias. Nós estamos aqui porque desejamos comemorar um ano novo na perspectiva do Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós temos algumas coisas na Bíblia que nos ajudam a pensar no Ano Novo, né? O Ano Novo, ele traz consigo novas propostas, muita gente quer começar nova vida, não é? O regime. Vamos começar o ano novo com regime, não é sempre assim? Eu não sei, até hoje eu não entendi, irmã Jo, por que as pessoas querem fazer regime em tempo de festa? Então, não é o melhor, né? Momento, não, né? Não combina. Não é o melhor momento, mas sabe que existe uma questão bastante interessante das pessoas fazerem promessas de ano novo, fazerem votos de ano novo. Por que acontece isso? Isso, na verdade, vem da tradição da mitologia grega, né? Onde o deus Januário, né? Que é por isso que o mês se chama Janeiro, né? Ele era um deus de duas faces, um deus de duas caras. Né? Então, ele tinha uma face que olhava para o futuro e uma face que olhava para o passado. Então, olhando a perspectiva de passado e futuro, é que se faziam novas promessas diante do Deus, né? que conhecia o passado e sabia o futuro, então as pessoas faziam promessas diante desse Deus. Né? Esta maneira mitológica de compreensão primária que o ser humano tem, né? A base de fundo disso, na verdade, está o Deus verdadeiro. Porque o nosso Deus verdadeiro, na sua onisciência, conhece todo o nosso passado, e mais do que isso, ele sabe todo o nosso futuro. E o futuro que Deus quer dar para nós é a vida eterna. Né? A Bíblia diz que Deus gostaria de salvar todos os seres humanos. Acima de tudo é a vida eterna, né? Mas ela tem que começar aqui.
Isso. E é por isso que nós temos perspectivas, nós temos metas para esse novo ano, para sermos cristãos de verdade, não é mesmo? Para continuarmos aquela tarefa que nós começamos no ano passado e melhorá-la. Nós temos que ir melhorando isso daí, né? A palavra de Deus, lá em Deuteronômio, Velho Testamento, ela tem uma coisa muito interessante, Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. A Bíblia diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho. Então, nós estamos aqui no Ano Novo recordando de todo o caminho que nós tivemos no ano de 2021. Retrospectiva 2021. Isso mesmo, a retrospectiva. Recordar. Houve momentos felizes, com certeza, mas houve momentos críticos, momentos de dificuldades que nós precisamos vencer. E em todo o caminho, Deus esteve conosco, Ele esteve nos ajudando. Quando Moisés fez esse texto, escreveu esse texto, ele falou para o povo de Israel algumas coisas importantes sobre os 40 anos que eles tiveram no deserto. E ele lembrou que nesses 40 anos, o sapato não gastou, e a roupa não envelheceu. Olha que interessante isso. Muito interessante, né? Porque alguém, por um acaso, tem alguma roupa que já tenha 40 anos, que tenha 30, né? E que ainda serve, que é um outro detalhe, né? Tem que ter a roupa e a roupa ainda tem que servir. Às vezes nós temos roupas aí, eu devo ter algumas roupas com mais de 10 anos, né? Mas elas não servem. O problema é O problema é que elas não servem. A gente guarda porque tem um carinho afetivo com aquela roupa. Mas Deus, Ele preservou, Ele cuidou tão bem do povo que as roupas não envelheceram, elas não rasgaram, as sandálias dos pés não gastaram. Sabe o que eu vejo com isso, irmã Jó? O cuidado de Deus com as mínimas coisas da nossa vida. Porque são detalhes, né? São detalhes. Esse período de 40 anos, todos os dias eles comeram o maná, mas eles comeram, era uma comida simples, mas você comeu arroz e feijão durante alguns dias porque não tinha outro alimento, mas comeu. Sim. A questão Deus nunca vai deixar faltar aquilo que nos é necessário. Sabe, um dos textos que eu gosto muito, e acho que a maioria das pessoas que conhecem a palavra de Deus tem um carinho, vamos dizer assim, especial por esse texto, que é o Salmo 23. O Salmo 23, ele inicia o texto na tradução em português: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O texto hebraico, ele usa a expressão do versículo assim: Adonai Roi Lo Erissar. Ele quer dizer, né, sendo o Senhor o meu pastor, eu não terei necessidade. Então, é muito interessante observar no texto hebraico o quanto Deus está atento às nossas necessidades. Mas existe uma questão condicional aí, né? Sendo o Senhor o meu pastor. Então, por que existe essa questão? Porque Deus não tem uma imposição a ninguém, nem para o bem, nem para o mal. Deus não predestina ninguém. Deus cuida de todos aqueles que buscam os seus cuidados. Então, nós temos que compreender. Deus está disponível a todos. Mas por que parece que alguns não recebem? Alguns parecem que não recebem porque não se dispõem a se colocar nas mãos de Deus. Jesus, ele fala assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Olha os passos que Jesus fala. Você quer seguir a Deus, você quer seguir a Jesus? Primeiro passo, negar a si mesmo. Negar a si mesmo não é fácil. Não é fácil, porque nós temos desejos muito humanos e cheios de pecados, né? E o que é pior, mesmo diante de Deus, nós nos colocamos como prioridade. Isso, e Deus precisa ser a nossa prioridade, não é mesmo? Sim, e tem que ser dessa maneira. Prioridade, eu sempre lembro as pessoas disso, irmão João. Prioridade é um termo que tem que ser usado no singular. Né? Porque se é prioridades, né? Daí ele já foge da perspectiva da própria palavra. Porque prioridade é uma coisa só. As outras coisas são importantes, são necessárias, mas prioridade é uma só. E o que o próprio Jesus apresenta como prioridade é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas já não é prioridade. Né? As outras serão acrescentadas. Serão acrescentadas. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É a melhor maneira de começar 2022. Né? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, pode ter certeza, sendo o Senhor o seu pastor, você não terá necessidade. Isso, Deus vai suprir do mesmo jeito que Ele conduziu você em 2021, tendo todo dia alimento, tendo todo dia veste, abrigo, não é? Que é o mais importante para nós. Ele vai conduzir 2022, mas você precisa se colocar nas suas mãos. Preservando a saúde, né, irmã Ju? Que é algo de extrema importância para os dias em que nós estamos vivendo. Sabe o que eu vejo? O privilégio que nós temos de chegar a 2022. Quantas pessoas não chegaram a 2022? Quantas pessoas que nós amamos que não chegaram a 2022? A gente tem amigos, né? Meu marido tem um sobrinho que faleceu em 2020. Então, aí no período da pandemia, né? Logo no comecinho, né? E aí nós passamos 2020, nós passamos 2021. As pessoas no começo se desesperaram. E sabe algumas coisas que eu achei bastante curiosa, irmã Jô, nesse tempo? É que, por exemplo, 2 anos sem carnaval, não fez falta nenhuma. Exatamente. Né? Não fez falta nenhuma, nem na questão econômica trabalhista, porque uma das grandes desculpas do carnaval é a geração de empregos. Né? Não houve carnaval, e ninguém passou necessidade, né? Todo mundo deu o seu jeito, Deus concedeu sabedoria, discernimento, todos tiveram a provisão necessária em todos os momentos, né? Então, assim, nós observamos que existem muitas coisas da nossa vida cotidiana que nós fazemos simplesmente porque somos acostumados, mas que na essência não tem necessidade de ser feito daquela maneira, daquela forma. Então, nós precisamos reconhecer o que é realmente essencial, né? Porque necessário é uma coisa, mas essencial é diferente. Sabe que pegando o gancho aí com a irmã Jô, sabe o que eu acho muito bonito num dos textos do Pequeno Príncipe, irmã Jô? É quando ele fala: o essencial para a vida é invisível aos olhos. Então, às vezes nós não reconhecemos o que é essencial. Essencial para a vida é invisível aos olhos. É uma verdade incrível, a começar do próprio Deus. Isso. Essencial para a vida, né? Invisível aos olhos, mas visível na presença, no amor, na provisão, no sustento, no cuidado, nos livramentos. Né? Então, Deus se faz presente de todas as formas. Quantas vezes Deus se fez presente na sua vida, na sua família, assim como na nossa, em 2021. 2022, Deus pode ser muito mais presente na sua vida se você buscá-lo de todo o coração.
Isso mesmo, nós precisamos estabelecer uma meta, né? A meta de cada dia, quando acordarmos, a primeira coisa que nós fazemos é nos colocar de joelhos, pedir a Deus a direção dele, agradecer pelo cuidado da noite, do repouso, e pela a oportunidade de mais um amanhecer, e a misericórdia do Senhor que nos mantém. Sim, exatamente. A palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor é o motivo de nós não sermos consumidos. Nós recebemos a misericórdia de Deus todos os dias. E o que é misericórdia? Misericórdia é a junção de duas palavras, né? Trazendo de uma maneira simples, miséria e cardia. Né? Então, a miséria é a impossibilidade humana de fazer alguma coisa por si mesmo. Isso é miséria. Uma pessoa miserável é aquela que não tem condição de fazer nada por si mesmo para mudar a sua situação. Mas isso mexe com o coração de Deus. Então, misericórdia é a miséria nossa que mexe com o coração, cardia de Deus. Então, Deus tem misericórdia, Ele conhece a nossa miséria, Ele sabe o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Aquilo que nós podemos, nós devemos fazer, mas Ele conhece os nossos limites, né? Conhece as nossas adversidades, e aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz. Então, misericórdia exercida por Deus, que foi em 2020, 2021, será também em 2022, mas à medida que nós vamos conhecendo mais de Deus, nós vamos vivendo o melhor dessa misericórdia. Preste atenção nisso. Aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Como diz a palavra de Deus, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Deus, ele dá promessas e ele cumpre as suas promessas, né? Tanto é que nós conseguimos chegar a 2022. Isso é muito importante. E agora, 2022, quais são os planos? Então, que planos? Quais são as suas metas? A sua prioridade é buscar Jesus? É continuar alimentando a festa do Natal dentro do seu coração? Sim. Um texto que eu acho bastante interessante nesse sentido é o texto de Josué, capítulo 1, né? Porque a intenção de todas as pessoas é ser bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido, eu quero ser bem-sucedido, a irmã Jo quer ser bem-sucedida, né? Todos nós queremos ser bem-sucedidos naquilo que nós nos empenhamos a fazer de melhor. Então, o versículo 7 de Josué, capítulo 1, fala: tão somente seja forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o teu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, veja bem, aqui ele está traçando uma meta, né? Não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. O desvio da palavra de Deus é um problema para o ser humano. Quantos males nós poderíamos ter evitado na nossa vida se nós não tivéssemos desviado da palavra de Deus? Desvios são atalhos da vida, e atalhos nunca são bons. Então, atalho sempre é um risco, né? O atalho, ele pode encurtar a distância, mas ele encurta a vida também. Né? Muitas pessoas. Então, é muito complicado. Em geral, os atalhos encurtam distâncias, mas não são bem cuidados. Eles não têm os devidos cuidados e a devida segurança de uma rodovia comum. Né? Os atalhos, né, podem encurtar, mas podem trazer grandes problemas para as nossas vidas também. Então,
a exortação de Deus, a chamada de Deus para Josué e que serve para todos nós hoje é: se você quer ser bem-sucedido, observe a palavra de Deus. Busque colocar em prática e você vai ser bem-sucedido. 2022 está só começando. E o nosso objetivo de vida é ser bem-sucedido em 2022. O primeiro sucesso que nós temos que alcançar é a entrega de vida a Cristo. Então, é interessante porque no texto de Josué 1:7, Deus insiste tão somente, olha só, é pouca coisa que precisa, ser forte e corajoso. Sim. Ser forte e corajoso. Né? Sem isso, ninguém sobrevive nos dias de hoje. Isso. Né? Então, veja bem, hoje nós temos que ser fortes para cumprir o que Deus pede e coragem para seguir as metas que Deus estabelece para nós. Porque o mundo estabelece metas que são muito distantes do Senhor. Tem um jornalista de um jornal da manhã que todas as vezes ele encerra o jornal com essa palavra. Ele se despede, encerra o jornal e ele fala, coragem. Né? E é interessante, né, essa perspectiva, porque é o que nós precisamos dia a dia. Coragem, porque viver nesse mundo não é fácil. Né? É complexo. E viver distante de Deus é mais difícil ainda. É muito difícil. Né? É só ver os problemas que as pessoas estão tendo hoje nas suas relações emocionais, nas suas relações psicológicas, no trato dos relacionamentos sociais, familiares. Olhe as dificuldades que as pessoas estão tendo por se distanciarem da palavra de Deus, por se distanciarem de Deus. Então, viver sem Deus é possível? Muita gente vive sem Deus. Mas a qualidade de vida vai cair muito. Vai cair muito. E o pior de tudo é a questão do aspecto maior, que é a vida eterna. Né? Que este é o propósito maior de Deus. Deus quer que você viva bem aqui? Quer. Tanto que Ele nos deu milhares de instruções para que nós vivamos e possamos extrair o melhor dessa terra usando as palavras do próprio Deus. Agora, não é só aqui que nós temos que ser bem-sucedidos. O nosso complemento, o nosso objetivo maior de ser bem-sucedido é alcançar, é chegar à vida eterna no reino de Deus. Esse é o nosso objetivo maior. Porque lá vai ter uma perspectiva muito melhor, né? Lá, a Bíblia diz que lá não vai haver nem morte, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas se passaram, nós estamos vivendo as primeiras coisas ainda, irmão. Então, primeiras, né? Primeiras. Vamos chegar às últimas, né? Temos o desejo de chegar às últimas. Mas sabe que tem um problema que eu vejo com as pessoas, irmã Jo? As pessoas estão gostando muito desse mundo, né? Então, eu tive uma colega de trabalho que, quando eu falei que Jesus voltaria, ela falou que não, que era ruim, porque estava muito bom aqui. Então, as pessoas têm, assim, anelos muito baixos, né? Sim. Muito. A perspectiva da pessoa não é o que Deus deseja o melhor para nós. E nós podemos desfrutar deste melhor. Agora, o melhor de Deus é muito além das perspectivas humanas. Sabe quando a gente lê o texto de Gênesis, irmã Jo? Gênesis capítulo 1, Deus, ele fala a todo momento, a cada criação que ele faz, ele fala, olha, isso é bom. Isso é bom. Cada coisa que ele cria, ele fala, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Quando ele cria o homem no sexto dia, o ser humano, quando ele cria o ser humano, ele fala, isto é muito bom.
E sabe a primeira vez que Deus falou que alguma coisa não seria boa? É quando ele fala, não é bom que o homem viva só. Então, ele queria que as pessoas vivessem em comunidade. Em comunidade, em comunhão, em sociedades, seres humanos são seres relacionais. Nós observamos os conflitos que as pessoas tiveram durante a pandemia por estarem em isolamento. Né? Então, seres humanos são seres relacionais. E aí, o ser humano, Deus fala para todos nós, não é bom você ficar sozinho. Agora, o que me chama a atenção é que as pessoas costumam analisar e interpretar esse texto numa perspectiva muito humana. E daí eles colocam assim, que Deus falou que tudo era bom e só o homem é muito bom. Só que todos nós que conhecemos um pouco de Deus, temos que compreender que o bom de Deus, em comparação ao que a gente chama de bom, é muito diferente. Né? Realmente. O bom de Deus já é excelente. E o muito bom é indescritível. Nós não sabemos como descrever. Nós não sabemos como descrever. Então, quando Deus fala que tudo era bom, nós já podemos entender que era tudo excelente, que era tudo muito bom, numa relação que nós não temos parâmetros humanos, porque nós nascemos e vivemos num mundo corrompido pelo pecado. Como era o Éden sem pecado? Então, altaneiras árvores que eram as paredes da residência de Adão e Eva, não é? Não tinha pernilongo. Então, não tinha nenhum incômodo. Não tinha sol quente, não tinha chuva forte, não tinha chuva, né? Não tinha chuva, era uma neblina que brotava, que vinha do solo e regava o solo. Eu falo, né, que no Éden, Deus já desenvolveu o sistema hidropônico, né? Porque era tudo regado pela raiz. Era tudo regado pela raiz. Não tinha chuva. Não tinha chuva. Não tinha chuva. Então, o sistema hidropônico nasceu ali. Né? Agora, tudo era bom, só que você não pode analisar esse bom na perspectiva humana, porque na perspectiva divina, o que é bom para Deus já é excelente para o ser humano. Quando ele fala que nós, quando fomos criados, e ele classificou o ser humano como muito bom, por que ele fez essa diferenciação? Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança dele. Então, claro que existe um grau de superioridade em relação ao restante da criação. Nós não somos animais colocados no mundo sem racionalidade, né, ou com racionalidade mínima. Tanto que nós temos o privilégio de dominar o mundo e de dominar os animais, independente da sua força e do seu porte. Né? O animal tem medo de nós. Tem medo de nós. Um animal, né, um ser humano consegue dominar um elefante. Quanto pesa um elefante? Quantas toneladas? Quantas toneladas tem um elefante? Então, né, isso é possível porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Com qual propósito? Paulo, em Efésios capítulo 2, né, o versículo 9, ele fala que nós fomos criados para boas obras, né? E que de antemão Deus nos preparou para isso. Nós fomos criados para boas obras. Então, desde o início, nós fomos criados para sermos muito bom. O que aconteceu conosco nesse período? Pecado. Afastamento de Deus. Distanciamento de Deus. E isso trouxe tantos prejuízos para a nossa vida. E sabe qual é a maior dificuldade nossa hoje, Manjô? Orgulho. Às vezes nós não admitimos que precisamos mudar, né? Que precisamos voltar. Já voltar, né, para Jesus. Voltar, dar um passo atrás, reconhecer que a nossa sabedoria humana não é nada diante de Deus, ela é extremamente falha.
Então, interessante porque o salmista falou assim, acho bonito esse texto do salmista, quando ele diz assim, que aquele que serve a Deus, que busca a Deus, é mais sábio que os seus professores. Olha que coisa linda isso, né? Salmo 119, acho que o verso 99, se não me engano, Sim. ele fala que nós podemos ser mais sábios que os nossos professores. Poxa vida, a sabedoria de Deus é imensa. Claro. Mas os professores são necessários. Né? Nós não estamos desprezando nenhum professor. Não estamos desprezando. Né? Aliás, tem uma frase que eu gosto muito, é que aquele que busca sabedoria, ele só conseguiu enxergar mais longe porque subiu em ombros gigantes. Isso, né? que são os professores. Que são os professores. Né? Então, os professores são a base do ensino, né, de todo ser humano. Né? Nós precisamos. Agora, se nós já conseguimos alcançar muitas coisas sendo instruídos por outros seres humanos, e se nós nos permitirmos ser instruídos por Deus? Então, é isso aí, né? Não vai ser muito melhor, muito mais fácil, muito mais tranquilo? Né? Deixa eu ler um texto aqui, irmã Jo. Pois não. O texto de Tiago, capítulo 4, versículo 13, falando aqui 2022, está só começando. Quais são as suas perspectivas para esse ano? Aqui em Tiago 4,13 fala assim, ó: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveria dizer: se o Senhor quiser, nós faremos isso ou aquilo e viveremos. Agora, entretanto, vocês pensam de maneira arrogante nas suas pretensões. Não deveria ser assim. Essa arrogância é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, já está pecando. Nossa, ele define pecado dizendo que tudo que não faz o bem é pecado, né? Tudo que não faz bem é pecado. E tudo que não faz bem, principalmente para a gente mesmo. Sabe? E isso é um conceito da grande maioria das religiões e filosofias religiosas. Como, por exemplo, o espiritismo kardecista tem algo bastante interessante nessa perspectiva. Ele fala que aquele que utiliza de alimentos que prejudicam a sua própria saúde, aqueles que têm uma postura de vida que prejudica a sua própria saúde, aqueles que têm um comportamento em que prejudicam a sua própria vida, são suicidas. Olha que perspectiva. Tem gente que acha que a palavra de Deus já é dura, né? E esse pensamento, como é que fica? Ele parece que ele é mais duro do que o que Jesus disse. Ele é mais duro, né? Acaba sendo mais duro. Por quê? Porque, na verdade, Jesus ele quer que nós tenhamos vida, né? E não uma reflexão para a morte. Agora, existe um fundo de verdade nisso? Claro que existe. Né? Por quê? Porque existem tantas pessoas que, pela sua postura de vida, pelo seu jeito de ser, estão sendo suicidas, né, dos seus sonhos, suicidas dos seus planos, suicidas das suas famílias, suicidas das suas vidas. Né? Existe um suicídio, vamos dizer assim, conceitual, em que a pessoa não se mata fisicamente, mas ele morre em seus desejos, em seus objetivos, né, em seus projetos de vida. Ele mata, ele traz um suicídio ideológico para a sua vida. Esse suicídio ideológico é o que pode estar favorecendo, por exemplo, a depressão, né? Coisas que afastam as pessoas das pessoas mesmas. Sim, né? Exatamente. Isso é muito triste de ver. E o que Deus quer
é restaurar todas essas questões em nossas vidas. Então, como vai ser o seu 2022? O ano está só começando. Como vai ser? Você pode estabelecer metas agora que sejam mais altas do que as que você usou em 2021, não é mesmo? Sim. Metas mais superiores, metas que tragam esse desejo de Deus, de tornar você uma pessoa melhor, de ter altos objetivos, né? Deus quer o melhor, né? Nós, né, usamos como base nesse alvo, o João colocou aqui o texto de Deuteronômio, né, capítulo 8, né? E nessa progressão de entendimento, nós temos em Deuteronômio, capítulo 28, né? O capítulo 28 também é algo interessantíssimo para nós observarmos se você quer ser bem-sucedido em 2022. Então, olha o que o texto diz aí. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, então Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais. E aí ele prossegue com uma lista enorme de bênçãos. Mas ele começa, se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. É isso que nós precisamos fixar como meta principal nesse início de ano, né? Estarmos atentos à voz do Senhor. Sim. Estar atento à voz do Senhor é essencial. Né? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, nós temos o conhecido Shema Israel, né? Que no texto hebraico, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Né? Então, a todo tempo, Deus está fazendo esta exortação. Me ouçam, parem para me ouvir, né? Porque ouvir não é só escutar. Mas é atentar, né? Ouvir tem a ver com obedecer. Colocar em prática, né? E compreender aquilo que está sendo dito. Né? Ouvir a voz de Deus. Né? Qual a maior necessidade, né? Qual a maior dificuldade do ser humano ouvir a voz de Deus, irmã Ju? Eu acho que são as vozes do mundo hoje, né? São muitas vozes, né? Existem muitas vozes falando alto. A comunicação chama isso de ruído. Né? Quando existe muito ruído, fica difícil de entender o que o outro está falando. E a voz de Deus é suave, né? A voz de Deus, ela não traz turbulência, ela é suave. Ela traz calmaria, né? Traz paz. Aliás, a Bíblia, né, que é a palavra de Deus, fala que a paz é o grande árbitro das nossas decisões. Isso mesmo. Se você tem um plano, um projeto para 2022, e esse plano não está te trazendo paz, não está te trazendo descanso, coloque diante de Deus. Ore, busque orientação espiritual, reflita, pense 1000 vezes sobre o assunto, porque se você não tem paz, não faça. Então, porque às vezes a gente quer a resposta de Deus imediata. E a resposta de Deus é no tempo dele, não no tempo nosso. Essa é uma outra questão, né? Sim. A resposta de Deus é sempre no tempo de Deus. Né? Agora, Deus se faz presente a todo tempo? Com certeza. Com certeza. Se ele se faz presente a todo tempo, daí vem aquele, né, menino birrento e começa a falar assim, mas por que então que ele já não me dá hoje? Tem coisa que nós não estamos preparados para receber hoje.
né? Se nós recebêssemos, era muito provável, pode ser muito provável, que nós não teremos um bom uso não vai trazer felicidade. Né? Não vai trazer felicidade, não vai trazer paz e não vai tratar da manutenção do relacionamento com Deus. Tem bênçãos que viram maldições nas nossas vidas, né? O ser humano tem que tomar cuidado até com o que pede para Deus, porque Deus pode dar. Mas essa bênção que você agradece hoje, amanhã pode ser um grande problema na sua vida. Então pense, ore, busque a Deus. Tem que fazer planos, tem que fazer projetos, mas dentro da perspectiva espiritual que Deus concede pelo Espírito Santo que habita em você, que habita em todos nós. Sabe uma coisa que eu gosto muito de fazer, irmão Jô? Nessa questão de projetos para um ano que se inicia, é escrever esses projetos. Então, quando a gente escreve, depois a gente vai avaliar, né? Tem um livro que eu acho muito interessante, chama O Poder da Palavra Escrita. Né? Então, escreva para Deus. Um outro filme que eu gosto bastante, você pode assisti-lo, chama Cartas para Deus. Né? Escreve para Deus. Escreve para Deus e conta para Ele, né? Já que passaram o Natal, muita gente escreveu para Papai Noel, escreve para o Papai do Céu. Né? Escreve para Deus, coloque ali os seus sonhos, os seus objetivos, detalhe aquilo que você quer. Sabe que uma vez, Ivone e eu, nós, numa situação assim adversa financeira, nós perdemos um carro. E passou um tempo, nós conseguimos ali resolver as questões, resolvemos todos os problemas, e nós, como projeto para o ano seguinte, nós escrevemos ali o carro que nós queríamos. Né? Descreveram o carro. Descrevemos o carro. Né? E aí, nós escrevemos assim, olha, Deus, nós gostaríamos de ter o carro que nós perdemos restaurado na nossa vida. Mas a gente não quer mais o mesmo tipo de carro. Né? O carro que nós perdemos na época era um Peugeot 106, era um carro pequenininho, né? Que a gente gostava muito dele, era muito econômico, um carro muito bom, né? Era uma beleza de carro. Mas nós falamos para Deus assim, Deus, olha, agora nós, se possível, nos conceda de volta um carro, mas nós queremos um K, né? Um Ford K, na época também. Nós queremos um Ford K, né? E eu ainda coloquei assim, eu gostaria que ele fosse preto, porque o carro anterior era preto. Ah, sim. E a Ivone, na hora, ela falou assim, não põe preto não, põe prata. Né? Coloca prata, eu prefiro prata. E nós escrevemos e detalhamos outras questões também, mas essa do carro foi bem marcante. E ali, logo no início do ano, dentro daquele período, né, nós tivemos o carro restaurado. E quando nós, né, o carro que chegou para nossa mão, né, foi um K prata. Né? Exatamente aquilo que nós tínhamos escrito. Né? Foi um K da cor prata, né? O carro que eu pedi, da cor que a Ivone pediu. Né? Então, isso foi muito interessante, muito marcante, você escrever para Deus os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que você quer realizar, guarde, né? Nós temos por hábito colocar no meio da Bíblia. Né? Então, guarde essa carta, e depois, ao longo do ano, vá analisando e conferindo como Deus tem cuidado de você. Isso daí é espírito de gratidão, né? Gratidão é a coisa mais necessária para nós, seres humanos. Nós somos muito ingratos, né? Muito ingratos. Sim, mas Deus quer que nós tenhamos essa gratidão no coração e tenhamos esta percepção de que Ele está olhando por nós.
Começando um novo ano, coloque-se nas mãos de Deus. Deixe Deus tratar de você, deixe Deus te curar, deixe Deus cuidar da sua família, da sua vida, deixe Deus conduzir os seus projetos, os seus sonhos, né? Você vai ser bem-sucedido se você fizer isso. Pode ter absoluta certeza. Né? Na experiência de vida cristã que nós temos, né, irmã Jô? Quantas bênçãos nós recebemos de Deus? Então, nós recebemos bênçãos diárias, né? Na realidade é diário, porque o fato de estarmos vivos, né, de termos as necessidades básicas todas atendidas, é muito importante isso. E com a maturidade espiritual adquirida, nós começamos a observar que até muito daquilo que nós não recebemos, que foi pedido e nós não recebemos, também foi bênção na nossa vida. Porque se Deus nos desse, seria felicidade para nós. Não seria proveitoso, né? Não traria felicidade, talvez trouxesse naquele momento em que foi adquirido, mas ao longo do tempo não seria bom, não era necessário, né? Porque ao longo do tempo também nós vamos aprendendo com a vida a observar aquilo que tem real necessidade. Jesus usa uma expressão muito interessante falando a respeito disso. Ele fala assim, por que você gasta dinheiro naquilo que não é pão? Né? A questão do pão que Jesus está colocando ali não é uma questão só de alimento. O que Jesus está falando por que você gasta dinheiro naquilo que não é útil? E observe bem o que eu vou te falar. O que não é útil é aquilo que não tem utilidade mesmo. Né? Não, eu não estou falando de você desfrutar de um prazer através das bênçãos de Deus. Uma viagem é útil. Um período de lazer é útil. Né? É útil e é necessário. Né? Então, tem coisas que não são materiais, mas a gente desfruta e elas são necessárias e são muito boas para a nossa vida. Né? Então, porque as pessoas acham que aquilo que é necessário é só o que é material. E não é, o espiritual é mais necessário, muitas vezes, sempre, o espiritual é mais necessário que o material. É muito mais necessário, né? E as questões, né? Voltando à questão do Pequeno Príncipe, né? O essencial, a vida é invisível aos olhos. Você ter uma viagem com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua família, visitar as pessoas que você ama, as pessoas que compartilham da vida com você, isso vai trazer memórias e vai trazer momentos de felicidade que você vai guardar para a vida inteira. Situações que você vai guardar na sua mente, no seu coração, para a vida inteira. Então, isso são investimentos. Quando Jesus fala, não gaste dinheiro naquilo que não é pão, ele não está falando dessas coisas. Ele está falando daquelas coisas supérfluas que você compra, não tem necessidade nenhuma, e que na maioria das vezes são materiais. Às vezes a gente compra coisas só porque está barato, né? Tá barato, tá em promoção, né? Não tem nem onde guardar. Né? Todo mês compra 3 potinhos de Tupperware, não tem mais armário para colocar, né? Mas vai lá e compra porque estava em promoção. Então, o que Deus está falando para a gente é 2022. E olha que número interessante esse, irmã Jô. É mesmo. Na gematria hebraica, o número 2 representa comunhão com Deus. E ele tem 3-2, né? E ele tem 3-2, né? Então, tem a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E quem é você nessa história? É esse zerinho no meio. Né?
Não vale nada. Nós somos esse zerinho do meio, mas estamos no meio de uma trindade que vai cuidar da gente pela comunhão de uma maneira muito especial. Que Deus abençoe, né? Que Deus nos ajude a ter esse olhar, né? De estar vigiando que não nos desviamos nem para a direita, nem para a esquerda. Mas que estejamos no centro da vontade de Deus. Se a gente estiver no centro da vontade de Deus, não só a gente não vai desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas a gente vai ter a promessa do Salmo 91 se cumprindo na nossa vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então descanse. O ano está só começando. Comece o ano descansado nos braços de Deus. Feliz 2022 para você, para sua família. Deixe Deus te guiar, te fortalecer de uma maneira muito especial. Amém por isso, né? Vamos, então, concluir com uma oração, pastor? O senhor faz uma oração? Sim, vamos orar, vamos falar com Deus, né? Que Deus continue te abençoando de uma maneira muito especial, cuidando da sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo ano de 2021 que se encerrou. Te agradecemos pelos cuidados, pelos livramentos, por tudo que o Senhor fez por nós neste ano que passou. Te agradecemos pelo privilégio de iniciarmos um novo ano na Tua presença. Pai, como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as Tuas bênçãos de maneira muito especial a cada irmã, a cada irmão que está acompanhando essa reflexão, esta mensagem. Pai, que 2022 seja um ano de comunhão espiritual. Que todos nós busquemos ao Senhor em espírito e em verdade, que busquemos a Tua palavra, que sejamos cheios do Espírito Santo, que sejamos transformados segundo o Teu poder, para ser mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor nos conceda da Tua paz. Abençoe a todas as famílias que têm buscado ao Senhor, cada pessoa na sua individualidade. Que o Senhor permaneça com cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Feliz 2022 a todos vocês.